Oi, pessoal! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Pode Advogar, o podcast sergipano que fala sobre advocacia e muito mais. Eu sou Renata Aragão. E eu sou Clarice Ribeiro, advogada, mãe, sócia gestora da área civil do escritório Eduardo Ribeiro Advocacia e sócia idealizadora da Advogar, uma oficina de advocacia. E hoje temos convidadas muito especiais, não é mesmo? Pois é, hoje estamos aqui com a doutora Lidiane Lucena e a doutora Bartira Randan, duas mulheres que têm uma trajetória muito marcante aqui em Sergipe, na profissão que escolheram. Lidiane é médica e hoje está deputada estadual de Sergipe, e no seu primeiro mandato ela tem atuado com foco na inclusão, no direito das pessoas com TEA e na valorização da saúde pública. Bartira é jovem advogada com atuação na área do direito médico e da saúde. Integra a Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB Sergipe e a Comissão de Direito de Saúde da CASE. E é especialista em Direito Médico Preventivo. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Prazer estar ali. Então, nós estamos muito felizes em recebê-las aqui. E eu queria saber de vocês. Vamos lá. Lidiane, você é médica de formação. E eu vejo que você tem desenvolvido um trabalho hoje como deputada muito forte na defesa das mulheres, né, no combate à violência das mulheres, também das pessoas com deficiência, com transtorno do espectro autista. Conte pra gente, o que te levou a tomar essa decisão, mudar esse rumo da medicina para a política? Então, Clarice, não foi uma jornada muito fácil, não, né? Por muito tempo, na verdade, eu brinco que eu me escondia da política, apesar de vir de uma família de políticos. À época, meu marido era prefeito do município de Aquidauã, então era uma construção, né, que vinha sendo feita, mas que realmente eu nunca tinha me imaginado dentro da política. Mas eu acredito que muito do que aconteceu na minha vida, de ter tomado essa decisão de entrar na política, é o fato do que eu vivia dentro de casa. Claro, por ser mulher, essas violências que a gente sofre diariamente pelo simples fato da gente ser mulher. Eu sou uma mãe atípica, com muito orgulho de um menino que é a minha vida. Hoje eu não vou chorar, pessoal, porque eu falo de Francisco, eu falo dos meninos, eu sempre choro. E eu não preciso de nada para chorar, viu? Então, eu sempre digo que Francisco é meu filho do meio, ele é o grande professor da minha vida, porque eu, enquanto médica, eu sempre via muito, né? Chegava muito para mim. E eu que lidei sempre com a atenção primária de saúde, médica do postinho, né, que a gente conhece, que é realmente a minha grande paixão, a atenção primária. E chegavam para mim as mães, pais, cuidadores, com aquelas crianças, né, jovens, neurodivergentes. E eu via aquilo dali, mas eu vejo que essa criança precisa de uma fonoaudióloga, precisa de um neuropediatra, precisa de algum acompanhamento especializado. Eu não tinha muito o que fazer. Fazia um encaminhamento. Sim. E a partir dali, infelizmente, eu ficava naquilo dali. Então, quando eu comecei a viver isso dentro de casa, foi a grande virada de chave da minha vida. Sim. Foi quando eu entendi essa maternidade atípica, em cada diferençazinha que eu via de Francisca, até porque nossos filhos são totalmente diferentes. Eu tenho 3 filhos, então cada um é diferente do outro, por mais que você crie com os mesmos valores, mas cada um é diferente. Mas com Francisco foi que veio aquele estalo, porque você começa a se ver, olha, enquanto médica eu estava ali, encaminhava, e aí depois aquele paciente voltava para mim, e aí ele está sendo atendido pela fonoaudióloga? Não, ainda não, mas eu não tinha muito o que fazer, do mesmo jeito sobre a saúde pública. Exatamente, eu não tinha isso, eu ficava ali, realmente no posto de saúde, e eu dava plantão em outros lugares, e em pacientes que às vezes precisavam de uma tomografia, de uma ressonância, de uma endoscopia, e essa dificuldade para a gente conseguir esse serviço. Aí o que é que eu fazia? Eu dizia, olha, tal dia eu vou estar de plantão em tal hospital, você vai chegar a tal hora, você vai me ligar, e eu vou conseguir, no dia do meu plantão, esse exame para você. Então, aí meu marido brincava comigo, dizia, e você disse que não gosta de política? Eu disse, mas eu não gosto de política. Ele disse, você acha que você está fazendo o quê? Eu disse, não, eu tô fazendo, mas a política é justamente isso. Sim. É essa arte de você ajudar outras pessoas. Então, eu acredito que foi isso. Esse dia a dia como médica, como mãe atípica, com muito orgulho, principalmente, é tanto que no dia da vitória que o povo de Sergipe me deu, eu fui até meu filho estava dentro do meu quarto, e eu olhei para ele, tem até um vídeo que na hora filmaram, e eu dizendo, filho, olha para mim, foi por você. Sim. Então, assim, realmente foi por ele, é por ele e por tantas outras mães, tantas outras mães que precisam. Sim. Que sorte de todas as pessoas que estão podendo usufruir. Muitas mães estão se
se beneficiando desse trabalho. É muito bonito esse trabalho que você vem fazendo. Realmente você está de parabéns. Muito obrigada. E você, Bertira, a gente quer saber um pouquinho agora sobre a sua trajetória, e principalmente agora no direito médico preventivo. Eu conhecer um pouquinho da sua trajetória e da sua história. Sim, vamos lá. Eu sou formada, né, primeiramente em educação física, né, eu tenho uma outra graduação, e eu sempre tinha aquela vontade, né, de quando me formasse, eu fazer cursar o direito. E aí aconteceu. Entrei na faculdade, me formei, e eu comecei a ficar um pouco perdida em qual área eu ia atuar. E assim, eu tenho que me especializar em alguma área. E aí ocorreu a oportunidade de eu fazer uma semana de um curso online do direito médico. E foi assim, aquele amor à primeira vista, né? Aqueles assuntos, e quanto mais eu estudava, o curso acabava, e eu queria me aprofundar. E aí fui investindo em livros, né? Indo a congressos. Que eu digo, é uma área, assim, que tem vários ramos, né? A gente no direito médico, a gente pode... Assim, eu fico feliz por estar advogando por aquela mãe, por aquela pessoa que está assim, acometida, tipo, com metástase, que eu posso também adentrar no direito da saúde, né? Pedir aquele fornecimento da medicação, né? Contra o câncer, para melhorar o câncer, como também no direito médico, né? A defesa médica. É uma área que eu sou apaixonada, né? É tanto que eu decidi fazer parte da Comissão de Direito Médico de Saúde da OAB de Sergipe, né? E da Comissão de Saúde da CAASE, né? Que eu estou sempre... Depois eu fui alinhando os pensamentos. Eu fiz, gente, a educação física trabalha com a saúde. E eu, no direito, fui para a área da saúde. Realmente tem algo a ver. Uma coisa, né, tá sempre com a outra. Então, assim, eu estou muito feliz, né, nessa nova área. É recente, vai fazer 1 ano e meio, mas eu estou bem empolgada, sabe? Porque a advocacia traz isso pra gente. Eu acho que uma das coisas mais gratificantes que um advogado tem nesse dia a dia do direito mesmo, você falou do direito à saúde, eu acho que muitos casos tocam a gente como advogado. Eu acho que eu já pude vivenciar muitos casos na área da saúde que me tocaram muito, porque assim, quando você vê que o seu estudo, o seu trabalho conseguiu salvar uma vida, conseguiu acalmar aquela mãe. Eu tive um caso aqui de uma mãe que o filho dela era uma criança totalmente saudável e que aos 13 anos ele descobriu que tinha um tumor no cérebro, não era maligno, mas não parava de crescer. E tinha que tomar uma medicação e ela não conseguia essa medicação. Então, assim, quando você vê que você conseguiu aquela medicação, que a criança voltou a estudar, aquela criança, ela tinha parado de estudar, porque ela tinha dores de cabeça muito forte, não conseguia estudar, não conseguia andar, já estava prejudicando o caminhar dele. Então ele ficava da janela vendo os amigos brincando. Com 13 anos a criança já entende muito isso. Sim. Então a criança sofria muito. E eu lembro uma coisa que me marcou muito, porque as pessoas relativizam isso. Eu lembro que em um determinado momento, a defesa do ente federado, para negar o fornecimento da medicação, chegou a comentar, não, ele tem dores de cabeça. E aí eu lembro que uma oportunidade da sustentação oral, eu cheguei a me emocionar. Dores de cabeça, não. É uma adolescente de 13 anos que tinha uma vida normal e que de uma hora para outra parou de estudar, não consegue mais correr, não consegue jogar bola com seus amigos. Não é uma dor de cabeça. Então, assim, eu acho que um dos dias mais gratificantes do direito foi quando a mãe dele me ligou e disse que ele tinha passado em primeiro lugar no vestibular, porque ele voltou a estudar, ele voltou a praticar esporte, entendeu? Então, assim, eu acho que é um ramo do direito que a gente naturalmente se apaixona por isso, porque, assim, você vê que consegue ajudar pessoas, consegue, sabe, salvar vidas, e é muito gratificante. Eu lembro quando todas as vezes que eu assim, atuei nessa área, que as pessoas vinham me agradecer, eu lembro que eu sempre dizia, não, eu que tenho que lhe agradecer, porque, veja, você confiou em mim em um momento mais importante da sua vida, no momento mais difícil da sua vida, né? E confia no trabalho da gente. Então, a advocacia tem isso de bonito, você devolver o sorriso daquela mãe, você devolver a paz daquela mãe que está sem dormir, as mães que são atípicas mesmo. Eu acho que é muito difícil o dia a dia de uma mãe atípica nessa batalha diária. Eu acho que, assim, a gente demorou muito para chegar e ter alguns avanços como a gente vem tendo.
Então, é a próxima pergunta que eu vou fazer, né? Como vocês acham que nós podemos combater o preconceito e a desinformação sobre o autismo e algumas outras deficiências? O que é que vocês acham? Quais políticas vocês acham que a gente ainda pode fazer? Porque a gente sabe que, assim, o caminho é muito longo, né? Foi como a gente estava até conversando antes daqui. É um trabalho conjunto, precisa de um médico, precisa de um advogado, precisa de um juiz. É um trabalho conjunto, né? Cada vitória, ela é muito conjunta, é muito combinada, né? Precisa de muitas pessoas trabalhando, muitas áreas trabalhando. Precisa de um deputado. São várias leis para devolver a dignidade, para que a pessoa consiga se tratar com dignidade. Então, assim, o que é que vocês acham que a gente ainda pode fazer para melhorar isso? Vocês acham que tem? Como é que está hoje? Veja, o que eu vejo diferente de 10 anos atrás, porque antigamente essas crianças, jovens, adultos, idosos, né, Sim. que eram neurodivergentes, na verdade, tinham dois caminhos. Ou eles iam para os hospícios e ficavam lá a vida toda, ou eles ficavam trancados dentro de casa com suas famílias, com seus cuidadores. Pronto. Era esse o caminho que existia. E hoje a gente não vê, mas a gente não vê nesse tamanho todo, né? Isso acontecendo. E eu acredito que isso se deve ao que é informação. Sim. Por isso que a gente precisa falar. Eu sempre tô lá dentro da LESE falando. Porque quando alguém fala, é a bandeira da minha vida. Porque eu Sim. vivo isso todos os dias dentro da minha casa. Sei Então, eu sei como é que é. Eu morava no interior até 2023. Eu tinha que vir com o Francisco para cá 2 vezes na semana, porque Francisco é um nível de suporte 1, ele é verbal. Então, assim, ele está se desenvolvendo muito bem. E o autismo dele é diferente do autismo de outras crianças, da neurodivergência de qualquer outra criança, porque não existe só o autismo. Uhum. Mas eu acredito que o grande caminho é isso, é a gente tá passando informações cada vez mais reais, mais concretas, e a gente tá conversando sobre isso, mostrando realmente o que existe. Como eu tô falando, na minha casa é muito diferente, porque, veja, eu, por ser mãe de um autista, quando você é servidora pública, você tem direito à redução da sua carga. Sim. Né, de trabalho. Então, eu tinha um dia de folga e eu negociava outro dia para eu poder acompanhar meu filho na terapia dele. Então, eu tinha meu carro, eu tenho meu carro. Então, eu vinha de lá, de Aquidauana, para cá, para meu filho fazer a terapia. Eu tinha como custear isso também, né? Eu tinha a condição financeira de custear esse tratamento, porque o tratamento de Francisco era mínimo, né? Era só psicóloga 1 vez na semana, 2 vezes fonoaudióloga, 1 vez terapeuta ocupacional. Então, e tem mães que precisam de 20 horas, 40 horas, né? É muito diferente. Mas eu acredito que o passo é justamente esse, é a informação. E uma coisa também que eu quero levar, porque que é importante a gente falar, todo mundo está aprendendo ainda. Sim. Né? Eu, como mãe, eu estou aprendendo sobre Francisco, sobre outras neurodivergências, porque eu vivo o TEA e o TDAH dentro da minha casa. Outras mães vivem outra realidade, eu vivo com uma criança, né? Então a gente hoje vê, né, Bartira, a gente falando muito sobre as nossas crianças neurodivergentes, mas eles vão crescer. Sim. E o que a gente está fazendo sobre os nossos jovens, sobre os nossos adolescentes. Mas eu acredito que é esse caminho que está se construindo, da sociedade poder, de fato, entender, né, o que é autismo. A gente não banalizar, porque, infelizmente, a gente vê muita gente dizendo também, tudo é autismo. Tudo é autismo. Autismo virou moda. Como a gente estava conversando ali. Isso. Antes, até o próprio desembargador do Pará, recentemente, teve um episódio que chamou a atenção, que ele falou exatamente isso. E eu comentando justamente que é um trabalho tão difícil, é construído, são passos, passo a passo, depende de um terapeuta, depende de um laudo médico, depende do advogado, depende do juiz de primeiro grau. Isso. E aí, quando você chega para confirmar aquela decisão, o desembargador fala que tudo é autismo, estão banalizando o autismo, deixou de ser filho para ser uma sobrecarga para a mãe. Veja, é um desserviço, eu acho que infelizmente, outra coisa muito importante em relação a isso é a conscientização da sociedade. Para isso, né, usar mais a publicidade, né, nos locais de comércio, ter aqueles direitos do autismo. Porque o que acontece? Isso é uma prática, né, onde estava em um comércio e a mãe não tinha com quem deixar o filho, levou o filho para o mercadinho.
Acontece que devido à demora, e aí uma funcionária do supermercado, ela percebeu o quão estava demorando e ele estava começando a ficar impaciente, né? Porque eles têm essa limitação. E aí a moça disse, posso ficar com ele? Fez, pode. Então a mãe pegou o crachá. Nesse crachá ela foi para a fila né, especial. E aí chegou um rapaz e disse, a senhora não pode ficar aqui nessa fila. Essa fila aqui é para PCD. Aí ela fez bem assim, não, mas meu filho tá ali, ele tá acompanhando, esse crachá é dele, é para ir mais rápido. Ele fez, não, senhora, vá para outra fila. Então, assim, tudo isso Falta empatia. é falta de empatia e conhecimento. Sim. Porque aqui em Sergipe nós temos ali da super prioridade, não é nem Sim. prioridade o autista, ele tem a super prioridade, né? São idosos, né? A partir dos 80, e o autista se enquadra aí também. Outro caso também que a gente fala assim, é ignorância, mas não é ignorância, é a falta de conhecimento realmente de algumas pessoas. Conhecidos meus, tem um neto autista, e aí uma pessoa falou bem assim, e ele tá melhor? Aí a avó dele fez bem assim, melhor como? Porque ele tem uma saúde boa. Eu falei, não, daquele problema. Ela fez, olha assim, ó, aquele problema se chama autismo. TEA. É um espectro que permanece. A gente melhora ele com os tratamentos. E aí ela foi conversar, ele fez, desculpa, eu não sabia. Geralmente, pra gente que tá nesse meio, nós temos informações, só que muita gente acha que isso é modinha. Sim. Porque quando vai diferenciar o autismo tipo 1, né, que a pessoa está ali numa faculdade, ela presta um concurso, aí não, quer se aproveitar, mas não é isso. Não é isso. Existem realmente as limitações, existem realmente aquela toda, que eu digo, não é limitação, mas é a impaciência, é o aprendizado, todos aqueles sintomas. E vocês acham que hoje em dia ainda tem muito preconceito? Tem. Eu acredito que tem, mas eu acho que algumas pessoas, assim, acredito que até a maioria, como já ouve falar do autismo, de outras neurodivergências, às vezes algumas pessoas podem até querer verbalizar, mas não verbalizam, né? Elas já ficam meio receosas porque a gente sabe desse capacitismo que encontra. E o melhor que eu acho até da informação e disso daí, tá sendo banalizado, mas sabe por quê? Porque você tá tendo mais acesso à informação. Então, a partir do momento que você começa a ter acesso à informação, que bom que essa mãe levou o seu filho no médico, levou no posto de saúde, porque identificou alguma coisa no filho, e o médico lá vai poder dizer, veja, realmente, vamos começar a observar, então, não, mãe, isso aí realmente é uma coisa, né, de criança, que à medida que vai crescendo, pode melhorar, mas que você começa a perceber mais. Eu acredito que esse acesso à informação porque, veja, tudo eu acho que depende da informação. Essa senhora mesmo que foi para a fila, ela poderia ter respondido, não, é meu direito por lei. Eu tenho direito de estar aqui na fila. Mas eu acho que não, muitas vezes não tem essa informação. Isso. E já tem, muitas mães não têm acesso. Veja, até nas escolas mesmo, né? Tipo, nenhuma escola pode impedir você de matricular o seu filho naquela escola, por ele ter algum transtorno. Mas muitas mães não sabem. Às vezes recebem um não e já estão tão assim. Muitas mães eu acho que demoram a entender o diagnóstico e às vezes quando recebem um não, aí acho que se intimidam até entender, saem cabisbaixos, mas eu acho que quanto mais informação nós tivermos e quanto mais pudermos propagar essas informações, eu acho que teremos avanços nesse sentido. Tem aquelas escolas que negam, né, a matrícula, e tem aquelas escolas que, como também, que botam, tem 3 autistas na sala e só tem uma professora. Aí quer dizer, não dá um não, mas também prejudica aqueles alunos. Aquela criança, né? Eles têm direito a acompanhante. Eu fui essa mãe. E quando eu me mudei pra cá, aí a fonoaudióloga do meu filho disse, Diane, veja a escola X. Sim. Porque ela era fono de lá também. Veja. Aí eu disse, vou lá, né? Ela falou, então vou lá. Quando eu cheguei lá, fui ver a escola, fui conhecer. E aí eu tenho 3 filhas, né? Então iriam os 3 na escola. Mas a questão sempre é por conta de Francisco, por conta dessa questão de inclusão. E olha que meu filho não precisa de professor de apoio, de acompanhamento terapêutico, nada. Depois que terminou a minha conversa lá que eu vi, eu disse, veja, eu tenho um filho, nessa época ele ainda estava nesse processo de diagnóstico. E a gente está ainda fechando esse diagnóstico. E aí, veja, já mudou a conversa comigo.
Impressionante. Veja, então, a gente vai ter que ter acesso aos laudos, a gente tem que ver. Tá bom, vocês não precisam mais ver nada, não, viu? Muito obrigada, eu não tenho mais interesse. Eu levantei e saí, porque onde não cabe um filho meu, não cabe Não cabe nenhum dos três. não cabe nenhum exatamente. dos três. Então, a gente encontra isso. E, ao mesmo tempo, até mesmo os professores estão aprendendo a Sim. lidar com as crianças neurodivergentes. Porque, imagine, um professor regente da sala de aula, ele dava, vamos botar, umas 30 crianças, né? 20, 30 crianças ali. E ela ser a responsável por aquelas 30 crianças. Aí tem aquele aluno neurodivergente, que na época da faculdade, olha, eu tenho uma moça que ela trabalha comigo, ela é neuropsicopedagoga. Ela é madrinha de meus filhos. E ela se formou na época da pandemia, então tem uns 4 anos mais ou menos que ela se formou. Eu disse, lá na faculdade, você estudou sobre TEA, sobre TDL, sobre... Vi muito pincelado. Muito. Então, assim, aquela professora, imagina, aquela professora que está há 20 anos dentro de uma sala de aula, É difícil. não é fácil. Eu também Não. enxergo esse lado deles, que não é fácil você lidar, professor de apoio, próprio professor de apoio, você ter os profissionais habilitados para lidar. Porque, minha gente, se a gente disser, ai, é fácil, não é. Não. Eu não vou dizer É. para você que é fácil, porque não é. Então, é tudo, é por isso que eu digo, é sempre assim, tudo muito novo, mas ao mesmo tempo a gente não pode voltar para trás. A Não. gente tem que avançar e ver de que maneira a gente vai conseguir habilitar os nossos profissionais. É dali pra frente. É. Pra trás nunca. Retroceder de jeito nenhum. Retroceder. Todo dia um degrauzinho e aquela coisa a gente vai conquistando, né? Já é uma evolução. Sim. Já é evolução. Já aquela terapia que já é liberada em uma semana, em 1 hora, que antes era meia hora, a gente já consegue botar uma terapia durante 1 hora. Já são vitórias, né? Sim. Pequenas, mas que futuramente já tem um grande resultado. Lidiane, e você como deputada, como tem feito avançar essas pautas que se defende lá na LESE e como você vê esse cenário da TEA, do autismo aqui em Sergipe, os avanços? Veja, hoje a gente tem aqui o nosso o CER4, né, que é um lugar maravilhoso. A gente vê os centros, né, cada vez a gente vê os centros abrindo, né, para as nossas crianças. Projetos de lei e leis que eu sempre estou ali fazendo, né, identificando, porque nós temos, na verdade, uma lei brasileira, né, da inclusão, ela é extremamente rica. Ela é muito completa. Só que uma coisa é você ter a lei, outra coisa é você botar ela para de fato funcionar, para colocar ela na prática. Então, enquanto deputada, o meu papel, acredito, é estar sempre falando sobre isso, estar dialogando com o governador, estar dialogando com o secretário de saúde, para ver de que maneira a gente consegue, como eu sou do estado, né, quando eu estava em Aquidauã, eu estava primeira-dama de Aquidauã, a gente conseguiu lá abrir o centro, né, para as crianças, o Florescer. Foi tudo pensado com muito carinho. Mas hoje, sendo do estado, então, onde eu vou, aí eu pego um prefeito, ei, aqui, o centro, como é que a gente faz? Né, vamos pensar aqui em abrir, porque eu sei essa dificuldade. Olha, Aquidauã fica a 96 quilômetros daqui, mas vamos botar uma criança em Canidé de São Francisco, em Poço Verde, nesses lugares, vamos botar mais distante, para vir fazer terapia em Aracaju. Então, eles saem 3 horas da manhã de casa. Sim. A maioria dessas mães, elas têm outros filhos. Aí você tem que sair 3 horas da manhã de casa com essa criança para vir para terapia, para fazer 1 hora, 2 horas de terapia. E aí, o almoço, o jantar, o cuidar de casa, porque a gente sabe que a maioria dos companheiros abandonam essas mães. Sim. E aí, e como é que fica? Até para a rotina da própria criança, né? Porque as crianças que têm o transtorno, eles têm aquela rigidez de rotina, né? Exatamente. Então, Você acorda, É, acorda 3 horas da manhã, você sai ali da sua rotina, rotina. mexe, uma criança chora aqui, outra ali. Você, às vezes, você desregula. Sim. Imagine aquela criança. Enquanto deputada também, eu sempre coloco emendas, né, para as APAES, Sim. né, para outros órgãos também, para que possa ajudar, né, esse dinheiro possa ajudar esses centros de reabilitação. Então, assim, e falar. E falar, e discutir, chamar os colegas, porque eu sou de Aquidauã, tem colegas que são de outros lugares. Ei, vamos conversando aqui com nossas lideranças para ver de que maneira a gente consegue fazer ajudar, isso. Né? Exatamente. A deputada Lidiane é um exemplo, como é bom a representatividade no poder, né? Como ela fala com a vivência que ela tem, ela não é aquela pessoa que ela vai, só faz o estudo, não, ela tem aquela prática.
né? E você percebe, inclusive, seus projetos, né? Da sirene nas escolas, Isso. né? Para que não toquem mais. Então, assim, isso é muito bom. Tá de parabéns. Eu agradeço muito, mas eu Sei que não é sempre acho- fácil, mas aquela vontade, né? De desbravar. E eu entendo assim, porque às vezes muitas mães me procuram revoltadas, às vezes revoltadas inclusive comigo, né? Porque você tenta, né, fazer algumas coisas que infelizmente você esbarra, né? Você sempre quer fazer mais, mas infelizmente a gente tem as nossas limitações, Sim. né? E eu nunca quis usar do autismo, da neurodivergência para fazer uma bandeira. Porque eu vou me eleger, vou ficar na política por causa de. Nunca quis, é tanto que. E além do mais, agora tem o Francisco ficando mais rapazinho, entendido, que disse: mãe, eu não quero mais que você fale. Olha. Eu não quero mais que você fale, porque o nível de suporte 1 é isso, você começa a se perceber Sim. um pouquinho, vamos dizer assim, diferente, que todo mundo é de. Eu digo, filho, tá tudo bem, todo mundo é diferente, eu sou diferente de seu pai, seu irmão é diferente de você, mas você começa a perceber, né, essas diferenças, e você não quer ser tratado diferente. Sim. Você não quer ser tratado diferente. Mas eu digo, filho, você tem noção da força que você tem, que você passa pra mamãe poder lutar por tantas Quantas crianças pessoas ele ajuda? parecidas com Quantas você. pessoas ele tá fazendo você ajudar? Aí eu disse a ele que eu vinha hoje pra cá. Eu disse, filho, eu posso falar de você? Ele, tá bom. Tá bom, filho, então eu vou falar. Ó, um beijo, viu, Francisco? É bem. Obrigada por ter liberado sua mãe hoje, viu? Você deixou, tá vendo, filho? Por isso que o momento tá falando. Eu quero saber de vocês, mas eu vou deixar pro próximo bloco. Qual foi o trabalho que mais emocionou vocês e o trabalho que vocês tiveram mais medo, se sentiram mais inseguras de fazer? Mas isso a gente vai deixar pro próximo bloco. Oi, gente, estamos de volta. Sim, vou perguntar a vocês. Me conte qual foi o momento que foi muito marcante na carreira de vocês e se teve algum dia que vocês ficaram muito inseguras em algum episódio que vocês foram na carreira de vocês. Sim, um momento marcante foi quando eu tive minha primeira cliente, né, esta com metástase, no fornecimento de medicamento de alto custo. E ela recebeu a primeira caixa dela judicializada, né, da medicação. Eu fiquei tão feliz que eu disse, isso não tem preço. Nada paga isso. Não tem preço, sabe? É uma coisa assim, maravilhosa. E se eu já pensei em desistir, gente, advogar não é fácil. É altos e baixos. Eu digo, tem que ter saúde para trabalhar na saúde, porque o emocional. Inclusive, eu falava com minha madrinha, né, que é socorrinha, tia, eu tô tão triste. Ela fez, você tem que melhorar, você não pode levar isso para você. Mas é quase impossível, porque a gente fica, sabe, a gente não consegue ser imparcial. E assim, quando eu via, né, aqueles agravos de instrumento do estado, do município, e eu tinha que rebater os dois ali no prazo, e eu disse, meu Deus, ela tem que ter essa medicação, e ela me contava da história, ela falando que ela descobriu o câncer quando ela estava gestante, né, então ela não pôde fazer o tratamento, e o menino hoje tem 5 anos, né, inclusive tem TEA, foi descoberto agora, foi diagnosticado, e ainda permanece, tem um câncer metástase, inclusive muito forte, trabalha cabeleireira. O médico disse, tem pessoas que têm menos que você e é em cima de uma cama. Então, assim, é uma pessoa que tem vontade de viver, e quando ela veio me procurar, ela falou, assim, dessa vontade, dessa força que ela tinha. Quando eu vi ela recebendo primeira caixa de remédio, eu fiz, não, obrigada a Deus, porque a justiça... Eu acho que o grande desafio do advogado é justamente esse, porque com altos e baixos. o advogado, ele escuta a alma do cliente. Quando chega ali, quando o processo chega na mesa de um juiz, a gente passa o que a gente ouviu do cliente, aquela angústia que o cliente lhe passou. Então, a gente passa dentro de um papel. Então, mas ali naquele papel, o advogado... ele tem essa sensibilidade de quem escuta a dor daquela pessoa sofrida. Então, assim, a gente realmente não tem como não se envolver, não tem como não vibrar com cada vitória. Para mim, um momento muito marcante foi quando abrimos o Florescer lá em Anitabuna, porque foi aquele trabalho de formiguinha, onde essa moça que eu falei, né, Maria, deixar um grande beijo, que é a minha grande parceira nessa jornada, né, a gente veio visitar umas clínicas porque eu queria ver uma clínica que se adequasse. O município é um município pequeno, 20 mil habitantes, mas que a gente conseguisse levar, né, um trabalho legal, que a gente
para as nossas crianças. Então, a gente veio para cá, vimos umas clínicas, a gente se identificou, e aí eu disse, veja, tá aqui nas suas mãos. Eu sempre digo que é a menina dos meus olhos, o florescer. E quando eu vi realmente aquilo ali saindo do papel, saindo da realidade, transformando realmente a vida, né, dessas crianças, dessas mães, é as mil maravilhas, não é? Infelizmente, como não só qualquer clínica pública que você vai encontrar, como muitas clínicas particulares, temos os defeitos, as faltas, mas só em a gente ter, eu conversava um dia desses com o Dr. Rodrigo, né, que ele é neuropediatra, e ele me disse uma coisa, ele disse, Lidiane, eu acho que esses municípios que só integram a clínica é louvável. Sim. Porque realmente você manter aquilo com um recurso próprio, realmente não é fácil você encontrar o profissional habilitado, porque não basta, como a gente vinha conversando antes daqui, Sim. não basta você colocar, vou colocar uma psicóloga. Não é qualquer psicóloga que você vai colocar, você precisa daquela psicóloga que tem uma aba, um Denver, que vai, né, ser da melhor maneira para aquela criança. Não adianta você colocar qualquer psicopedagogo. Então, você tem que colocar aqueles profissionais realmente habilitados, terapeuta ocupacional, que está em falta no mercado. Nós temos pouquíssimos neuropediatras, e quando não vou dizer só restringir a Sergipe, no Brasil. Então, foi um momento, assim, para mim, muito marcante, quando realmente a gente conseguiu abrir e desistiu para isso todos os dias. Porque, veja, você ser uma mulher, você ser mãe, e como eu escuto dos meus filhos, né? Um dia meu filho fez... Eu preferia muito mais quando você era médica, porque pelo menos você cuidava da gente. Então, você vive realmente essa vida de estar cuidando do outro, de estar ajudando o outro. Então, às vezes eu trago ele para que venha ver mamãe trabalhando, às vezes eu levo para a Lese, né? Que entre uma reunião ou outra, eu boto lá, desenhar, pintar, e aí daqui a pouco eu chamo para estar comigo, porque isso daí, assim, a gente... Não é que sobra na rua, não sobra, mas tem essa falta em casa. E eu, de fato, era uma das coisas que eu não queria entrar na política, era por isso, porque eu sabia das ausências. Sim. Uma vez meu pai me perguntou, e minha mãe, o que é que eu lembrava da política, quando eles faziam parte da política. Eu disse, eu lembro das ausências, né, daqueles momentos. Então, eu não queria que meus filhos vivessem isso daí. E eu, sendo mulher, sendo mãe, eu quero estar junto. Então, hoje eu preciso fazer um cronograma para poder conseguir acompanhar Francisco na terapia, para conseguir acompanhar que o meu caçula faz fonoaudióloga também. Então, eu tenho que fazer esse estar presente aí, estar aqui com o telefone, de ajudar uma pessoa aqui, de estar em outro lugar. Então, é uma cobrança realmente muito grande de todos os lados. Eu acredito que o principal é a nossa cobrança. A nossa autocobrança, eu sei, porque eu tenho uma e eu gosto de fazer tudo com ela. Tudo. Eu gosto de estar presente tudo. E um dia desses, ela olhou pra minha cara, pra mim e fez bem assim, mãe, eu queria que um dia você me pegasse na escola e não fosse pro escritório. Eu, mulher. É tão bom. Eu peguei, não. Então hoje eu vou tirar. E eu fico imaginando ter 3. Eu vou tirar um dia de folga só pra você. Aí tá a mesma coisa na quadrilha dela. E olha que eu sou uma mãe que realmente como a gente é profissional liberal, então eu consigo fazer uma rotina que eu participo de tudo dela. E eu vejo que ela ainda assim sente. Veja, uma tarde, ela de manhã estava na escola, eu estava no escritório. É uma tarde que ela sentia isso. Eu imagino assim, as pessoas que não podem deixar ir com 3 crianças. Então eu realmente imagino como tem sido difícil para você fazer essa... Mas eu acho que nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? A gente Nasce. culpada. Outro dia eu olhei pra ela e disse, mãe, o que foi que você mais gostou da sua quadrilha? Ela, de você lá, mulher. Parece que eu não vou na sua escola. Veja, toda semana tem apresentação na sua escola e eu tô lá. A primeira a chegar, a última a sair. Mas é sempre assim. Mas a gente vai, eu acho que é a vida da mulher moderna. Uma coisa que eu faço questão de falar para meus filhos também é o seguinte, eu digo, mamãe, porque a gente às vezes fica, mamãe trabalha porque eu preciso pagar a sua escola, porque eu preciso pagar. E eu digo, mamãe trabalha porque mamãe gosta de trabalhar. Aí esses dias veio um cartão do meu mais velho do Dia das Mães, e aí lá dizia, o que é que sua mãe gosta de fazer? Aí ele botou trabalhar e ficar com os filhos. Então eu achei isso muito legal. Porque ele conseguiu identificar, assim, de tanto eu conversar e de mostrar para ele. Eu digo a mesma coisa a ela. A minha vida era ficar com eles, mas também ao mesmo tempo eu gosto de trabalhar. É a nossa identidade, né? E a vida real. É isso, daqui a pouco. E eu digo muito a ela isso, também, que mamãe ama trabalhar
E mamãe gosta de estar no dia a dia, e tudo que mamãe faz é por ela. É para abrir espaços para ela, abrir caminhos, né? E tá sempre buscando o melhor para ela, não só de estar, é para você estudar, é para pagar a escola, não, é por ela, é tudo por ela. Para que a gente possa ter mais tempo juntas. Então, mamãe trabalha mais durante o dia, para que de noite a gente possa ficar muito tempo juntas, sabe? Eu sempre tento mostrar esse caminho a ela, porque também para ela estar feliz, a gente precisa estar feliz. Isso. A nossa identidade tem que estar aqui. E para vocês duas, o que vocês diriam para jovens mulheres que querem atuar tanto na área da medicina, do direito, da política também, eu na defesa das causas sociais, qual o conselho que vocês dariam? Eu daria, assim, conselho para ter paciência, né? Que não queira abraçar tudo ao mesmo tempo. É um processo, né? Inclusive, eu também estou nessa caminhada de formiguinha, né? Sempre assim, termino um ciclo, inicio outro curso, porque a gente nunca vai se sentir preparado. Se a gente estiver achando que a gente só vai começar a trabalhar quando se estiver preparada, não, isso é um engano. Então, assim, que se ela quiser, se a pessoa se identificar com essa área, que ela comece a fazer cursos, né, com bons profissionais, cursos práticos, que também não fique aí na internet achando que qualquer curso, né, porque o que está se vendendo agora na internet é curso. E assim, para ela ter um trabalho humanizado, né, porque ultimamente a gente trabalha no direito médico da saúde, mas aqui em Sergipe, né, ainda a medicina, eles são os médicos são éticos, né? Não existe assim processos disciplinares, porque o direito médico, ele não trabalha só na parte de responsabilidade civil, na esfera penal e na esfera civil, e sim também na área administrativa, tipo um processo disciplinar no Conselho Regional de Medicina. Então, assim, aqui em Sergipe, né, eles ainda têm os médicos, né? Vamos ver os futuros que estão chegando, né, com tantas faculdades, parará. Mas assim, tem ética, então quando eles procuram, é mais um preventivo, entendeu? Para como fazer uma documentação. Então, assim, a saúde é o que está mais abrangente, né? Cada vez mais aqueles processos, eles estão aumentando. Então, trabalhar na saúde é o que eu digo, tem que ter paciência, né? Ter saúde, que eu digo que o quê? Você ter uma inteligência emocional. Sabe? Eu acredito assim, o principal é você ter muito foco, você não desistir e você saber quem você é. Isso é uma construção, na verdade. Você precisa de muitas mãos dadas aí, eu digo para as mulheres se unir. E o principal, conhecimento nunca é demais. Sim. Quando você achar que já sabe de muita coisa, você vai dizer coisa, você não vai saber de nada. Aí você vê que você não sabe de nada mesmo, né? Seja na medicina, porque olha, eu trabalhava, né? Sempre trabalhei no interior e eu estava ali no posto de saúde e muitas vezes aqueles pacientes, eles precisavam de um médico especialista. Mas para você conseguir naquele médico especialista demorar muito tempo. Então, o que é que eu fazia? Eu sempre procurei estudar muito. O principal que a gente pega é paciente com pressão alta, com a diabetes descontrolada. Então, quando você pega isso daqui, eu disse, olha, eu preciso dominar diabetes e hipertensão. Então, eu estudava cada vez mais, porque eu só mandava para o médico especialista para dizer, olha, aqui eu me limitei, porque eu precisava saber para poder ajudar aquele meu paciente. E na política, quando você é uma mulher na política, é sempre assim, sempre querem dizer que é porque você é esposa de alguém, porque você é filha de alguém, porque você tá... E é porque todo mundo é filha de alguém, todo mundo é irmã de alguém, todo mundo é neta de alguém, todo mundo é. Agora, essa decisão para você tomar, para você não só estar, você permanecer e você fazer seu trabalho na política, não é fácil, não é brincadeira. E a primeira coisa, assim, que eu já conversei com mulheres, né, que fazem parte da política, começam sempre a tentar atingir o quê? A sua honra. Se você começa a se destacar, vão tentar atingir sua honra. Sim. Né? Já me separaram do meu marido várias vezes. Né? Já inventaram tantas histórias que eu disse, eu fiz isso? Foi mesmo. Tô sabendo agora. Não tenho nem tempo, mas vocês estão dizendo, né? Chega, ficava. E eu e meu marido, a gente é muito parceiro, a gente conversa muito. Então, eu acredito que... E tem que ser, principalmente para entrar na política. Muito, você tem que ter, assim, muita força. E eu lhe digo, por eu ser mãe, uma coisa que eu precisei fazer da rede de apoio, que eu sei que eu sou
privilegiado e abençoado. Sim. Porque você poder contar com uma boa rede de apoio, porque na época, né, que eu resolvi entrar na política, eu disse, olha, eu conversei com meu esposo, eu digo, eu tenho umas opções, ou eu deixo de ser médica, Sim. ou eu deixo a política, ou eu vou deixar de ser mãe dos meus filhos. Eu não abro mão de ser mãe dos meus filhos, então, ou eu vou ter que deixar a medicina, né, parada ali por um tempo, ou eu não vou entrar na política. Então, como é que vamos fazer? Então, de tomar essa decisão. Então, a medicina ficou ali um pouco parada naquele momento, mas o principal também, eu fui criada por mulheres muito fortes. Sim. Que me ensinaram uma coisa. Minha avó e minha mãe me diziam sempre uma coisa. Tenho muita fé que se um dia você quiser casar, você vai fazer um bom casamento. Mas que isso não aconteça. O melhor casamento da sua vida vai ser com sua formatura. Porque esse anelzinho aqui do dedo não tem homem que tira, não tem pai, não tem marido, não tem ninguém. Eu sempre ouvi isso também. É muito importante. Então, por isso que eu sempre digo às mulheres, quando você achar que você estudou muito, estou demais. Claro. Eu digo isso a todo mundo. Investir em conhecimento nunca é demais. E eu vi isso a vida toda também. Por isso que eu digo à minha filha, mamãe trabalha muito por você, porque eu quero ser o exemplo dela, porque eu quero que ela enxergue isso, porque eu quero que ela enxergue que o melhor casamento para ela sempre vai ser o diploma dela. Exatamente, eu acho. A independência. É muito importante, né? Mas assim, ao mesmo tempo, aquele cuidado que a gente tem que ter, porque eu sei que eu sempre estudei em escola particular. Sim. Eu tive acesso a professores, os privilégios que se tem de outras mulheres que não têm. Mas mesmo assim, uma coisa que eu sempre, assim, que eu converso com alguma menina, com alguma mulher, é justamente estudo. Eu sei que às vezes não é fácil, porque precisa às vezes estudar e trabalhar. Já tem que dar conta de casa, já tem que dar conta de filho. Tem filho, Então, assim, a gente já sai, eu não sei se vocês já viram um meme que tem na internet de como é para um homem e para uma mulher. Aí aquela corrida, né? O homem vai lá na frente só com a mochila do trabalho. Sim. Aí a mulher tá aqui com um pano de prato, tá com o filho aqui, tá fazendo a feira ali. Sim. Então, assim, são tantas coisas, né? Eu acho, assim, filho é o que existe de bom no mundo. Sim. Na minha opinião, é muito bom. Mas a gente dizer que a vida da gente realmente não fica por um tempo, realmente, assim, vamos dizer, parada, porque a gente tá ali naquela função daquele... Né, pra mim foi uma maravilha eu viver isso daí. Mas eu sei que muitas mulheres desistem e eu tento ser justamente, eu sempre digo uma coisa na Lésia, eu quero que meninas me vejam e aqui hoje mulheres me vejam e digam, um dia eu vou estar lá. Sim. Porque realmente a gente precisa de representantes, de mulheres, da gente ser exemplo, porque vieram tantas antes da gente, para que hoje você possa estar usando esse microfone falando. Sim, ocupando os espaços e que tenha cada vez mais. A gente luta sempre por isso, para que tenha cada vez mais de nós. Assim, tem um meme, você falou desse meme e eu me lembrei de outro que diz exatamente isso. Quando chega do trabalho, por exemplo, você trabalhou o dia todo, aí quando chega do trabalho, a diferença do homem e da mulher, o homem deita, o homem senta e vai assistir televisão, a mulher vai lavar os pratos, vai botar o jantar, vai cuidar das crianças, vai ver se tem dever, né? Então, assim, a gente tá sempre com esse plus a mais, mas também que a gente faz e que eu acho que já faz naturalmente, não é nem no automático, é porque eu acho que já tá na gente. No dia a dia da gente, da própria mulher mesmo. E assim, que bom que foram abertos esses espaços pra gente, que hoje a gente pode estar aqui. Que bom que a gente teve, que você hoje está lá representando tanta gente, ajudando tantas mães. Que bom que você já foi personal trainer, ainda é personal trainer, né? E que também está no direito, ajudando tantas pessoas a conseguir, né, as medicações, ajudando tantas famílias. E, sim, que bom que tantas mulheres puderam fazer isso pela gente, que hoje a gente pode estar aqui. Que a gente consiga também fazer isso por outras mulheres, sempre. Para outras mulheres, Sempre, é muito bom poder estar aqui. Bom, eu quero saber agora de vocês, já que estamos falando de mulheres, a última pergunta. Eu quero saber qual a mulher que inspira vocês. Eu tenho muitas, mas eu vou citar uma. Ultimamente, assim, está sendo meu exemplo. Eu tenho uma irmã, Maíra. Sim. Ela está sendo assim, por tudo que ela passou, ela está sendo inspiração para mim. Sabe, de mulher forte, que também já viemos de uma família de mulheres fortes, né? E ela tem essa coisa dentro dela, que ela tá, sem ela saber, ela tá me inspirando. Que bom. Legal.
Ai, meu Deus, como ela falou, são tantas Das mulheres outras, que a né? gente vê, assim, que a gente vê ali pertinho da gente, tantos exemplos. Tem que citar só uma, minha gente. Não, você Nossa, pode que citar difícil. várias, Olha, eu tenho minha bisavó que ela se foi com 106 anos, são 2 anos que ela se foi, mas vovó, ela era assim, de uma bondade, de cuidar, de gente na casa dela o tempo todo. Naquela época, quando não tinham médicos, ela era médica da cidade, né? Porque imagine, a gente está falando 106 anos, né? 108 anos atrás, 80 anos atrás. E foi a pessoa mais pacífica, mas ela sempre dizia para mim, ela disse, veja, nada me abala, porque tem coisas que você não tem como controlar. Eu vou fazer o quê se eu não tenho como resolver isso? Então, assim, aquela paz, a candura dela era uma coisa, assim, extraordinária, sabe? Então, A resiliência, né? a resiliência era de uma bondade sem fim. Então, eu vou deixar com vovó, sabe? São muitas as mas eu vou Ela deixar representa as outras. O negócio dela, ela falou É. da avó dela, eu quero também citar minha avó Eunice, né? Também viveu até os 104 anos. Foi uma mulher, assim, sábia, mesmo sem os estudos, né? Mas, assim, que sempre proveu a família, né? Uma mulher, assim, que era aquela base da família. Né? Então, assim, são pessoas que nossos ancestrais, né, que já vem trazendo pra gente. Somos uma som. É, Todas é, essas mulheres é, atrás e agora é. descobrindo novos caminhos para que outras venham, né? Que tenham mais, que a gente consiga chegar no patamar que o Brasil chegou mais, tem uns mesmos espaços, seja mais igual. É um desafio, né, mas Um desafio diário. É. E que continuemos assim, sempre avançando. Meninas, olha, muito obrigada por terem vindo aqui. Eu queria dar a vocês uma lembrança Oportunidade. do nosso podcast e agradecer a presença de vocês. Foi uma tarde maravilhosa. Obrigada. Muito obrigada pela Muito presença obrigada. de vocês. Obrigada pelo convite. São conversas Lindo. assim que fortalecem, né, a nossa sociedade. E todas essas mães que passam por esses problemas, todas essas mães atípicas, são conversas assim que fortalecem. Isso, eu acredito que é isso, a união da mulher. Eu acho que quando as mulheres, a maioria a gente entender que quando a gente tá de mãos dadas, não tem quem, Sim. né, é aquela união mesmo, sabe, que é difícil de você romper, que a gente se apoie, porque a luta de uma não diminui a luta da Não, outra. isso. Para que a gente esteja assim cada vez mais, as mulheres unidas ocupando muito espaço. Tem um discurso uma vez que eu escutei, eu tenho o costume, assim, eu sempre falo sobre ele, que fala meio assim, mulheres, vocês têm que votar de acordo com a necessidade de vocês, porque os homens já têm feito isso há bastante tempo e tem dado muito certo para eles. E é por isso que esse mundo é tão parecido com eles. A gente precisa deixar esse mundo mais parecido com a gente. E você tá certa. Tá. Amei. Então, muito obrigada Muito pela obrigada, tarde maravilhosa, convite, viu? Sinto lisonjeada. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Até a próxima. Boa tarde, pessoal. Tchau.